Olá pessoal, boa noite. Estamos juntos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos. Eu quero convidar você então a abrir seu coração nesse tempo para aquilo que Deus tem para falar com você e trabalhar na sua vida, mover dentro de você para um tempo melhor, um tempo de transformação, de mudança, de cura, de restauração. Eu quero compartilhar com vocês aqui um versículo que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, na verdade dois versículos, o versículo 18 e o versículo 19, quando Jesus estava falando a respeito de João Batista, estava dando um testemunho a respeito de João Batista, falando um pouco da grandeza daquele que tinha sido alguém enviado por Deus num cuidado especial para preparar o caminho para o próprio Senhor Jesus. E tem uma expressão que ele traz aqui no final dessa explanação, onde ele diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 18 e 19, pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus estava mais uma vez falando contra a postura dos religiosos que não enxergavam aquilo que Deus estava fazendo, que não enxergavam inclusive a própria obra do Senhor Jesus, a obra que ele estava realizando. Quantas vezes Jesus, ao realizar um milagre, ao operar uma maravilha, era questionado pelos religiosos, era acusado pelos religiosos, por exemplo, de estar fazendo o bem num dia que deveria ser um dia de descanso. E Jesus, então, sempre apresentando a ideia, a superioridade da bondade, de fazer o bem, de cuidar, de realmente ter zelo pelas outras pessoas, cuidar das pessoas que estavam ali diante dele. Jesus sempre mostrando o amor acima das regras, acima das condições que os outros estavam presos. Jesus apresentava essa verdade, mas o religioso sempre tinha uma resistência. O religioso sempre duvidava daquilo que Jesus estava fazendo, duvidava da intenção de Jesus. E Jesus, quando fala, então, nesse trecho que nós lemos aqui, quando ele fala de João Batista, ele diz, olha, João Batista ficava no deserto e ele jejuava e não bebia vinho, e vocês achavam que ele era um endemoniado. Agora, eu que estou aqui, que como e bebo, então, só porque eu estou com os pecadores, então eu sou um comilão e beberrão. Jesus mostrava para aquelas pessoas que realmente nada estava bom para eles, né? Eles, como religiosos, estavam sempre procurando alguma coisa errada para se apegar, alguma coisa ruim para se apegar, para não receber aquilo que é bom. Nós hoje enxergamos muito dessa passagem, desse tempo de Jesus, esse ministério terreno de Jesus, mas o quanto que é verdade que esses sentimentos ainda movem hoje? Existe uma ação, um mover do Senhor Jesus, que é o mover através da igreja. Jesus está operando, está trabalhando através da igreja. O Espírito Santo que habita no povo de Deus é o mesmo Espírito que movia o Senhor Jesus. Esse poder, como diz a palavra de Deus, essa virtude do alto, essa capacitação do alto para fazer uma obra é algo que vem de Deus. Os dons atribuídos por Deus são então coisas divinas nas pessoas para que as pessoas representem o reino de Deus. Agora, quantas vezes o religioso ainda hoje, parecido com aquele fariseu, parecido com aquela pessoa que acusava o Senhor Jesus, resiste a uma obra de Deus? Muitas vezes olhando até para a ideia de que está preservando algo de Deus, que está cuidando de algo de Deus, que era o discurso do religioso, o discurso do fariseu de tentar preservar as coisas de Deus, impedia as pessoas de ver o amor do próprio Senhor Jesus. Eles mesmos não conseguiam sentir o amor do Senhor Jesus. Pessoas hoje, na postura religiosa, ainda continuam dessa mesma forma. Continuam fazendo como Jesus falou naquele texto, nada está bom, nada é suficiente, sempre está errado, sempre está faltando. E quanto que essas pessoas vão perdendo? Quanto que essas pessoas deixam de sentir efetivamente o amor de Deus? Quanto que essas pessoas deixam de experimentar a graça? Que é um favor, não porque a gente merece, mas porque Deus realmente nos ama. Quantos que estão perdendo isso, estão deixando de viver a intensidade daquilo que Deus está operando através das pessoas, inclusive. Às vezes criticando os outros, às vezes buscando erros, falhas e defeitos, estão inutilizando uma obra de Deus, inutilizando aquilo que Deus está fazendo. Jesus em momento nenhum tinha defeito. Jesus realmente não errava, Jesus era perfeito e a palavra nos afirma isso. A palavra testifica isso.
de quanto que Jesus agiu em perfeição, mas ainda assim buscavam algo para falar contra, para desmerecer o discurso e a obra de Jesus. Jesus traz aqui nessa expressão final, ele diz: a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. João Batista pregava no deserto, João Batista falava a respeito de arrependimento. O próprio Senhor Jesus trazia a mensagem do reino. Mas ainda que alguém pudesse questionar as mensagens, aquilo que eles estavam falando, talvez pelas suas posturas, pela forma de agir, o resultado era inegável. O resultado era pessoas que estavam sendo transformadas, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo animadas, pessoas estavam sendo salvas. Ainda hoje, Deus tem feito dessa forma. Deus tem abençoado pessoas, cadeias têm sido quebradas, pessoas têm sido libertas, pessoas têm sido curadas na alma, pessoas têm sido transformadas, pessoas têm sido aceitas pelo Senhor Jesus, recebidas no reino. Isso não é tremendo? Isso não é um grande agir de Deus, um grande mover de Deus? Não são essas obras, então, que testificam da sabedoria, da palavra que está sendo anunciada, da mensagem que está sendo anunciada e da forma como está sendo anunciada? Não é esse, afinal, o mover do nosso Senhor Jesus, aquele que veio para salvar, aquele que veio não para julgar, mas para anunciar a verdade, para que as pessoas pudessem ser salvas pela verdade anunciada, para que as pessoas pudessem, então, se posicionar diante da verdade. A porta está aberta. Ainda há tempo da salvação. Ainda há tempo de acolher pessoas que estão simplesmente olhando o Senhor Jesus. Muitas vezes na religiosidade, eles mesmos tentam fechar a porta. São pessoas que não entram e não deixam os outros entrar. Que não se posicionam, que não se quebrantam, que não aceitam, que não se humilham. É importante a gente aprender a ser amado, deixar ser amado. Nós somos filhos de Deus. Deus tem o melhor para nós, Ele quer o melhor para nós, Ele quer cada um de nós junto dEle. É lógico que o Senhor não quer o pecado, é lógico que Ele não aprova o pecado, é fato que Ele quer que haja santidade no povo dEle, mas Ele também sabe que essas pessoas precisam estar com Ele para serem libertas, precisam estar com eles para serem cuidadas, para serem saradas. As portas, mais uma vez, elas estão abertas. Estão abertas para os pecadores, para que eles possam se achegar. Para que eles possam se achegar e receber de Deus esse mover sobrenatural para serem, sim, saradas, perdoadas, transformadas, para que efetivamente aconteça, que a obra de Deus se complete. Que a gente seja aquele que abre a porta, aquele que estende a mão, aquele que acolhe, não aquele que julga, não aquele que dificulta, aquele que promove, aquele que é mensageiro de esperança, aquele que é mensageiro de paz, aquele que é mensageiro de amor. Que possamos nos posicionar assim. Ser amado é uma experiência que nós temos com o Senhor e nos capacita a amar os outros. Que a gente possa se posicionar dessa forma. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós, mesmo nos corações mais duros, fomos alcançados por amor. Nós que estamos no aprisco, que recebemos esse mover do Espírito Santo em nós. E isso nos quebrantou. Isso fez a gente entender o quanto o Senhor se preocupa, o quanto esse amor do Senhor flui e nos alcança, e nos envolve, e nos transforma. Obrigado, Deus, por ter alcançado cada um de nós, por ter insistido nas nossas vidas. Essa verdade, Deus, mudou completamente a nossa história, não só na expectativa de um futuro, mas também no dia de hoje. Hoje nós já vivemos de uma forma diferente. Os nossos valores já são transformados. E nós queremos, ó Deus, que muitos participem dessa verdade, que muitos estejam enxergando essa verdade. Portanto, Deus, nós não queremos ser críticos religiosos, não queremos trazer as lentes da religiosidade que impede de enxergar o amor. Nós queremos sim, Deus, enxergar o amor como ele é. Nós queremos nos posicionar, Deus, da forma correta. Nós queremos ser um canal de bênção. Queremos ser abençoados cada vez mais. Portanto, Deus, move em nós. Nós precisamos. Nós dependemos. Nós declaramos aqui que nós não merecemos, mas o Senhor faz. E isso é maravilhoso. Somos gratos, ó Deus, pela Tua graça, por esse mover. Abençoa a nossa vida.
e que a gente possa ser bênção na vida dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus esteja cuidando da sua casa, da sua família, protegendo vocês, em nome de Jesus.